Oséias capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Preste atenção nisso. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Amém? Vamos se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, o profeta Oséias é o profeta que todo ministro, todo pregador, todo pastor encontra muita dificuldade em falar sobre esse livro. Inclusive, a única vez que eu tenho por lembrança que eu falei alguma coisa diretamente sobre o livro do profeta Oséias tem em torno de 10 a 11 anos atrás. Essa é a única lembrança que eu tenho de eu ter falado alguma coisa sobre Oséias. E é normal você perguntar para os pregadores que estão há tantos anos pregando e eles responder que nunca pregaram sobre Oséias. É normal. Inclusive, eu fiz essa pergunta hoje para um dos companheiros que já pregou várias vezes aqui, e ele disse que ele nunca pregou sobre Oséias. Nunca nem viu, né? É muito normal. Porque o livro do profeta Oséias, ele tem algumas complicações para você conseguir falar e até mesmo entender a sua mensagem. Eu sempre digo, às vezes, quando eu falo o livro mais difícil de pregar na Bíblia, aí as pessoas falam Apocalipse. E na verdade não é tão o Apocalipse, porque Oséias tem ganhado em primeiro lugar em toda a Bíblia como o livro mais difícil de você pregar sobre ele. Mas, meus queridos irmãos, o próprio nome do profeta Oséias significa Yahvé salva, ou o Senhor salva, Adonai salva, depende da sua tradução. Mas o profeta Oséias, Deus o levantou de uma forma diferente de tudo aquilo que nós estávamos acostumados a ver. Sempre que você olha para as Escrituras Sagradas, você vai ver Deus levantando profetas e dizendo: vai a tal lugar e entregue uma mensagem. Vai a tal povo, vai a tal cidade, a um rei, a um líder, alguém dessa natureza, entrega uma mensagem profética para esse homem, para essa mulher, para essa pessoa. É engraçado, eu hoje estava na mente de pregar para vocês Deus conosco, Emanuel, o nome é Emanuel, Deus conosco. E quando eu entrei no quarto hoje pela manhã, para acabar de concretizar aquilo que eu planejava pregar, eu entendi claramente a voz de Deus falando comigo: pega o livro do profeta Oséias e começa a ler a partir do capítulo 1, vai lendo. Mas o profeta Oséias, o que nós vamos ler em Oséias? Quando chegou em cima dessa passagem, o Espírito Santo falou: já basta, é até aqui que você precisava ver. Então, a gente tem que entender o que Deus tem para nós. Observe só, é normal, repito, Deus levantar um homem e uma mulher e dizer: vai a uma cidade, vai a um povo, vai a um rei. Como o caso de Jonas, que ouvimos aqui recentemente, Deus dizendo: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, porque o seu pecado chegou até mim. Deus, no meio do momento mais difícil do povo de Judá, saber quando eles estavam cativos, a Bíblia diz que Deus aparece a Ezequiel na beira do rio Quebar e disse para Ezequiel que havia chamado Ezequiel para ser um profeta e para profetizar a casa de Judá e anunciar a eles os seus pecados e lhe convidar ao arrependimento. A mesma coisa acontece ao profeta Isaías, quando o povo de Deus
está em um momento onde estava tomando decisões erradas, a Bíblia diz que Deus se apresenta. Eu li aqui no culto de sexta-feira, Isaías capítulo 6. Deus aparece para Isaías e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu toda a casa onde eles estavam. E Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre o trono, a sua glória, o seu cetro, a sua fumaça enchia toda a casa. E ele viu os querubins que voavam, e de repente a Bíblia diz que quando ele tem a visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E nesse momento, a Bíblia diz que um dos serafins voou e foi até o altar com lanternais, pegou uma brasa viva, tocou aos lábios de Isaías e disse: eu estou tirando de ti o teu pecado e removendo a tua iniquidade. Quando isso acontece, a Bíblia diz que Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, diante de tudo que Deus tinha feito, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E a Bíblia diz que Deus vai pegar Isaías e vai dizer: então eu vou te enviar para a casa de Israel. Mas irmãos, eu volto para o profeta Oséias. O que acontece com Oséias é totalmente diferente. A Bíblia nos dá muitos relatos a respeito desse homem, mas o que a Bíblia diz é que ele tinha um pai por nome de Beeri, que significa meu poço, ou meu querido. Tinha uma mulher por nome de Gomer, que significa companheira, e tinham 3 filhos. Quantos filhos? 3 filhos. Um rapazinho, ou dois rapazinhos, 2 filhos homem e uma mulher. O primeiro filho de Oséias, primeiro filho homem, por nome de Jezreel, que significa Deus semeia, ou Deus vai a semear. Tem um segundo filho, que é uma menina, por nome de Lo-Ammi, que significa a desfavorecida. E o terceiro filho, por nome de Lo-Ruama, que significa não é meu filho, ou filho que não é meu. Tem 3 filhos, uma mulher e um pai, que a Bíblia revela. Mas o interessante de nós pensarmos é a forma com que Deus chama Oséias. Oséias possivelmente pertencia ao reino do norte, o reino das 10 tribos de Israel. E quando Deus chega para Oséias, presta atenção aqui, Deus chega para Oséias, ao invés de Deus olhar para Oséias, um jovem solteiro na época, ainda um rapaz novo, e ao invés de Deus olhar para Oséias e dizer: assim diz o Senhor, vai à cidade de Jerusalém, ou vai a Samaria, ou vai a algumas das cidades de Israel, vai até o rei, vai até o principado, vai até alguém de importância e diz para eles uma mensagem. Acontece totalmente diferente. Deus chega para Oséias, diz: Oséias, vai e casa com uma mulher. Presta atenção, que mistério diferente que Deus dá para Oséias. Aliás, o tema central do livro do profeta Oséias é o amor de Deus pelos seus filhos rebeldes. Essa é a mensagem central de Oséias. Deus chega para um jovem solteiro, a saber, Oséias, e diz: Oséias, vai e casa-te com uma mulher, porque eu tenho um ministério contigo e você precisa casar. O ministério de Oséias não é Deus mandando Oséias ir para uma cidade, não é Deus mandando Oséias ir para um rei, não é Deus mandando Oséias ir para um lugar de importância. O ministério de Oséias começa com essa palavra: vai e casa com uma mulher. Só que tem uma coisa, Oséias. Quando Deus vai mandar Oséias casar com uma mulher, Deus diz: Oséias, casa com uma mulher prostituta. E aqui é onde a coisa começa a ficar difícil. Porque o difícil é você entender se quando Oséias casou com uma mulher, se ela já era prostituta ou se ela se tornou uma prostituta depois de casada. Mas a Bíblia diz: vai e casa-te com uma mulher prostituta. E aqui nós temos que pensar, embora há várias hipóteses para isso aqui, que a mulher com quem Oséias se casa não era prostituta. Temos que pensar por esse caminho, porque ter um relacionamento com uma prostituta é algo ilegal, é algo que a lei de Deus condenava. Então Oséias não poderia se casar com uma prostituta, porque isso seria Deus mandando Oséias fazer algo que seria contra a própria lei de Deus. Então nós entendemos que quando Oséias casa com essa mulher, ela ainda não era uma prostituta, mas era uma jovem
Mas quando Deus diz casa com uma mulher prostituta, Deus está dizendo: você vai casar com uma mulher, que ela vai ser uma mulher infiel, uma mulher que não vai honrar o casamento, uma mulher que não terá compromissos verdadeiros com o matrimônio, uma mulher que, embora você case com ela, você sendo uma pessoa escolhida por Deus, você vai sofrer, porque essa mulher será uma mulher infiel. E Deus ainda acrescenta para Oséias dizendo que você vai casar com uma mulher prostituta e terá filhos de prostituição. É como que dizendo para Oséias: você vai casar com uma mulher, que essa mulher não será fiel a você, e os filhos dela também serão filhos contaminados pela prostituição. Observe só que é um ministério confuso, uma chamada de Deus um tanto estranha para a vida de um jovem como Oséias. Deus chamou Oséias, e o livro de Oséias diz que Deus o chamou nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Se você pegar o rei Uzias, que é o primeiro rei, ele começa a reinar no ano 792 a.C. Se você pegar o término do último reinado, que é o rei Ezequias, ele terminou seu reinado no ano 697 a.C., dando um total de 95 anos. Então a palavra de Deus a Oséias veio durante esse período do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E também ele descreve o rei que estava em Judá ou em Israel nesse período, que é o rei Jeroboão II, porque nós temos dois reis, Jeroboão, que reinaram em Israel. Mas aqui é Jeroboão II, que reinou dos anos 793 a.C. a 553, um total de 41 anos. Jeroboão reina sobre Israel. Agora preste atenção. Deus chama Oséias nos dias do reinado de Jeroboão II. E aqui nós temos que entender qual é o objetivo que Deus vai trabalhar através de Oséias. Deus manda Oséias se casar, ele casa-se com Gomer, e com Gomer ele tem 3 filhos, que é Jezreel, Noami e Lohuano, que nós já falamos aqui na introdução. E Deus vai trabalhar através de Oséias para que o seu povo entendesse. E uma coisa vale a pena dizer: Oséias é o último profeta que Deus vai levantar para falar com a nação de Israel. Oséias é o último profeta que Deus vai levantar em Israel para chamar o seu povo para voltar-se para o Senhor. É interessante quando nós pensamos isso, que é a última oportunidade que Deus está dando para Israel, é a última chance, é a última tentativa de Deus de levar Israel de volta para os caminhos, será através de Oséias. Agora preste atenção: quando nós falamos de rei de Israel, nós temos que entender que o reino de Israel, como composto por 12 tribos, ele se dividiu. E quando é que ele se dividiu? E quando é que Israel se divide? Quando Davi morreu, Salomão, seu filho, assumiu o seu lugar. Salomão governou Israel pelo período de aproximadamente 40 anos. Quando Salomão morre, 1 Reis capítulo 12, a Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, assume o reinado de Israel aproximadamente nos anos 930 a.C. Roboão assume o reinado de Israel. Só que há um problema. Israel se reúne, 1 Reis capítulo 12 vai dizer isso, que Israel se reúne e diz: Roboão, o teu pai Salomão, ele pegou muito pesado com a gente. Ele colocava nós para trabalhar forçadamente com cargos pesados e cobrava impostos muito pesados de nós. E ele diz: Roboão, se você aliviar agora o nosso fardo, nós ficaremos contigo. Mas se você não aliviar, nós não ficaremos. Por quê? Jeroboão, que era o outro comandante de guerra de Salomão, já estava preparado para poder assumir o poder se Roboão não fizesse a negociação. E Roboão vai tomar conselhos, diz a Bíblia, que Roboão toma a decisão de não aliviar. Pelo contrário, apertar ainda mais o jugo sobre Israel. E quando Roboão retorna para o povo, 3 dias depois, para dar a resposta, ele diz: olha, o meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que o lombo do meu pai. Ele está dizendo: eu vou ser muito pior do que foi Salomão com vocês. Quando o povo ouve isso, a Bíblia diz que o povo abandonou Roboão. 10 tribos de Israel seguiu a Jeroboão, e apenas 2 tribos do lado sul de Israel ficou com Roboão. Ali o rei decidiu. O reino, que era único, formado por 12 tribos, agora se dividiu. De um lado nós temos 10 tribos com Jeroboão, e do outro lado nós temos 2 tribos com Roboão. E quando eu falo de 10 tribos com Jeroboão, é nesse reino que
que Oséias vai profetizar. Desde Jeroboão I, quando o rei se dividiu, até Jeroboão II, quando Deus vai levantar Oséias, passam-se 14 reis. Jeroboão II é o 14 rei, é o 14º rei de Israel. Passou-se um período de 137 anos. Prestem atenção, Israel nesse período, segundo a Reis capítulo 14, versículo 23 a 29, vai descrever que Israel entrou para todos os tipos de pecado. Aliás, Jeroboão, quando assume Israel, a primeira coisa que ele faz, Jeroboão faz, levantar 2 bezerros de ouro e dizer para Israel: esse bezerro de ouro é o Deus que tirou vocês do Egito. Esse é o Deus que arrancou vocês lá do Egito e trouxe vocês para cá. Presta atenção. Desde aqui em frente, essas 10 tribos vão entrar num período de corrupção muito grande. Vai começar a servir vários deuses, fazer tudo que não agrada o Senhor. Idolatria, feitiçaria, abominações, prostituição, tudo que é desagradável diante de Deus, Israel vai começar a praticar. E as 10 tribos de Israel vai fazendo coisas desagradáveis, vai fazendo coisas desagradáveis cada vez mais. E chega num ponto que não tem mais o que fazer. Quando chega num ponto que não tem mais o que fazer, Deus levanta o profeta Oséias. E quando Deus levanta Oséias, repito, Deus não manda Oséias ir lá profetizar. Deus não manda Oséias ir lá entregar uma mensagem, ir lá dizer assim diz o Senhor. O que Deus manda Oséias fazer? Ir e se casar com uma mulher que se tornaria uma prostituta. E Oséias tem que obedecer a voz de Deus. Ele vai lá, ele casa. Ele arruma filhos com essa mulher. E quando Oséias arruma filho com essa mulher, sabe o que acontece? A Bíblia diz que a mulher de Oséias olhou para Oséias e desprezou Oséias, dizendo para Oséias que tudo que ela tinha não era Oséias que lhe tinha dado. Preste atenção aqui. E a Bíblia diz que a mulher de Oséias, sabe como? Abandonou Oséias e foi embora. Foi embora para onde? A Bíblia diz que Gomer saiu de casa e arrumou outros maridos e começou a se casar e a se prostituir com outros homens. E ela vai ficar por muito tempo prostituindo com outros homens, arrumando outros casamentos, e Oséias ficou abandonado. Gomer arruma outros maridos, vive uma vida de prostituição, enquanto isso Oséias está abandonado. Preste atenção. E quando ela começa a fazer essas coisas, vai atrás de outros homens, faz o que ela quer da vida, abandonou Oséias, viveu uma vida de prostituição. Nesse momento é que Deus vai começar a revelar a Israel os seus projetos. Eu falei para vocês que meia hora não é suficiente, vai dar 8h30, eu já vou terminar. Deus vai começar a revelar a Oséias o seu plano. E qual que era o plano de Deus através de Oséias? Deus queria mostrar para Israel que Oséias, preste atenção, Oséias representava Deus. Aqui nisso aqui. Oséias representava Deus. E Gomer, mulher de Oséias, representava a nação de Israel. E quando Gomer, mulher de Oséias, abandonou Oséias e vai embora, Deus estava dizendo para a nação de Israel: assim fizeram vocês comigo. Vocês me abandonaram, abandonaram o seu Deus, abandonaram o seu Senhor e foi após outros deuses. Assim como a mulher de Oséias deixou Oséias e foi atrás de outros homens, assim fizeram vocês. Deixaram o seu Deus, deixaram o seu Senhor, deixaram o seu verdadeiro marido, o seu verdadeiro Senhor, e foram atrás de outros deuses, foram atrás de outros maridos. Vocês foram em busca de outras pessoas e deixaram o verdadeiro Deus, que é o Deus de vocês. Preste atenção. Quando você pega a sua Bíblia, em Oséias capítulo 2, versículo de número 8, Deus diz através de Oséias, dizendo assim: olha, vocês não reconhecem que fui eu que di para vocês a semente, o mosto, o óleo, multipliquei a vossa prata, multipliquei o vosso ouro. Sabe o que Deus estava dizendo para Oséias? A mesma coisa que a mulher de Oséias disse para Oséias. A mulher de Oséias, depois que Oséias tinha feito tudo por ele, a mulher de Oséias abandonou Oséias, deixou Oséias e foi atrás de outros homens, foi viver com outras pessoas e abandonou Oséias, um homem que tinha dado tudo para ela. E Deus está dizendo: assim aconteceu com o meu povo Israel. Eu di para vocês a semente, eu di o mosto, eu di o óleo, eu multipliquei o ouro,
que vos dei a fartura, que vos deu o mantimento, que vos deu óleo, que vos dei a prata, que vos dei o ouro, que fiz vocês prosperarem. E aí quando você pega o capítulo 2, versículo 2 e 5, você vai ver Deus dizendo assim, Oséias, assim como a tua mulher está dizendo que foi o amante que deu ouro para ela, assim como a tua mulher está dizendo que foi o amante que deu o pão, que deu a água, que deu a lã, que deu o molinho, que deu a vestimenta, que deu o alimento para ela. Preste atenção. Assim, Oséias, como o homem, a sua mulher, está dizendo para todo mundo que foi o amante, que foi o homem que ela arrumou na rua, na praça, que deu para ela o que comer, o que beber, o que vestir, sem que na verdade, Oséias, foi você que deu. Oséias foi quem deu tudo, Oséias foi quem deu a fartura, Oséias foi quem deu a comida, Oséias foi quem deu a bebida. Mas quando ele saiu e disse bem assim, tudo que eu tenho foi os meus amantes que deram. A comida, a bebida, a vestimenta, tudo que eu tenho, ouro e a prata, foi os meus amantes que deram. Mas na verdade foi Oséias que deu. Aí Deus olha para Oséias no capítulo 2, versículo 5 e diz, Oséias, assim é o meu povo Israel comigo. Eu te dei esse ouro, eu te dei essa prata, eu te dei esse mantimento, eu te dei essa vestimenta. Mas eles andam dizendo que foi Baal quem deu isso para eles. Eles andam dizendo que quem deu para eles tudo que eles têm, não fui eu. Foi um Deus feito de ouro, construído pela mão dos homens, feito de prata, um Deus que não pode falar, que não pode andar, que não pode conversar e que não pode se movimentar. Ele está dizendo, Oséias, que foi esse Deus chamado Baal, um Deus de ouro, que deu para eles tudo que eles têm, enquanto na verdade fui eu que dei. Agora preste atenção nisso aqui. Aqui nós temos um quadro de um homem que se casou com uma mulher, deu tudo para a mulher, e a mulher largou dele e disse, olha, tudo que eu tenho foi os amantes que deu. Aí Deus disse, assim foi eu com Israel. Eu me casei com Israel, eu peguei Israel para ser a minha esposa. Só que Israel anda dizendo para todo mundo que o que eles têm fui eu que dei. Anda dizendo para todo mundo que tudo que eles possuem não sou eu que vendi para eles, mas foi o Deus Baal que os deu. Agora presta atenção no que Deus vai dizer. Deus olha para Oséias e diz, Oséias, traz uma mensagem para o meu povo. E qual que é a mensagem, Senhor? Versículo 9, 10, 11 e 12 do capítulo 2 de Oséias. Deus diz, Oséias, vai lá e diz para Israel, eu fui quem dei para vocês o ouro, a prata, a comida, a bebida, o mantimento, vos enriqueci. Mas você não reconhece e diz que foi Baal que deu? Então tá bom, vai lá e diga para Israel que eu vou tirar o ouro, vou tirar a prata, vou tirar o mantimento, vou tirar o trigo, vou tirar o óleo, vou tirar o moço e vou ensinar de volta. Vai lá e diga para Israel, já que eles não reconhecem que foi eu quem disse e diz que foi Baal que deu, então eu vou tirar tudo que eles têm. Oséias vai dizer para Israel, olha Israel, assim como vocês conhecem a minha história, a minha mulher me abandonou, eu tive para ela tudo que ela tem, e ela anda dizendo para todo mundo na praça que eu não di nada, que o que ela tem foi os amantes dela que deu. Deus manda dizer para você, Israel, que Ele te deu tudo que você tem, mas vocês não reconhecem e andam dizendo que não foi Deus que deu. Deus manda dizer, vou tirar tudo que vocês têm. Que palavra esquisita que Deus vai usar Oséias para dizer, vou tirar tudo que vocês têm. Presta atenção, eu estou terminando, 8h30, até 8h35 da manhã. Deus diz, Oséias, diz para o povo que eu vou tirar tudo. E quando eu tirar tudo que eles têm, aí Deus diz assim, ó, eu os atrairei para o deserto. Presta atenção nisso. Deus está dizendo, diga para Israel que eu vou tirar tudo que eles têm. Tudo que eu digo para eles, eles não reconhecem que se não foi eu quem dei. Eu vou tirar tudo que eles têm. Vou deixar eles sem nada de volta. E aí quando eu deixar eles sem nada, eu os atrairei para o deserto. Presta atenção. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eles ficarem sem nada, quando eles perderem tudo que eu digo para eles, eles não reconhecem. Eu vou criar uma situação. Presta atenção nisso aqui. Eu vou criar uma situação. Eu vou fazer um jeito, vou criar um modo e vou pegar esse Israel e vou levar eles para o deserto. Irmão, você sabe o que é o deserto? O deserto é da onde Deus havia tirado Israel. Deus tirou Israel do meio do deserto. Israel ficou 40 anos no meio do deserto. E Deus tirou Israel do meio do deserto e deu uma terra para eles morar. Quando Deus disse, eu os atrairei, eu
o que Deus está dizendo? Eu vou levar Israel para o mesmo lugar que eles estavam quando eu dei tudo para eles. Presta atenção nisso. Eu vou pegar Israel, vou tirar tudo que eu dei. Eles disseram que não foi eu que dei, vou tirar tudo deles de novo e vou levar eles exatamente para o lugar onde eu peguei eles, para o deserto. Vou colocar eles de novo no meio do deserto. Presta atenção. Vou colocar eles de novo no meio do deserto. E quando eles estiverem no meio do deserto, Deus está dizendo, olha só, quando eles estiverem no meio do deserto, eu falarei ao coração deles. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eles entenderem que eles estão no mesmo lugar que eu os tirei, quando eles entenderem que foi dali que eu os tirei, quando eu peguei eles no meio do deserto, eles não tinham casa, eles não tinham ouro, eles não tinham prata, eles não tinham nada. Quando eu levar eles de volta no mesmo lugar e fazer eles entender que antes que eu pegasse eles do deserto, eles eram peregrinos, estrangeiros e não tinham casa para morar. Quando eu colocar eles no mesmo lugar, que eles se lembrarem que ali é onde eles estavam sem nada, então eu lhes falarei ao coração. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou quebrar todo o orgulho deles. Eu vou tirar toda a soberba do coração deles. Eu vou colocar eles novamente no sofrimento. Eu os levarei de volta para ao extremo da necessidade. Colocarei eles de volta no mesmo lugar onde eles estavam quando eu os chamei. E quando eles estiverem na mesma condição, eu falarei ao coração deles. E quando Deus diz isso, Deus completa dizendo no versículo 15: eu falarei ao coração deles, e eles me adorarão, quando me adoraram, quando eu os tirei do Egito. Você sabe o que Deus fez com Israel quando Deus tirou Israel do Egito? Sabe o que Deus fez? Deus tirou Israel do Egito e colocou eles no meio do deserto. E no meio do deserto, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Miriam, com 93 anos de idade, uma senhora, cantou, tocou o tamborim, fez festa no meio do deserto e disse: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ei, sabe o que Deus estava dizendo? Eu dei tudo para Israel. Eu tinha fartura para o meu povo. Eu coloquei na mão deles o ouro, eu coloquei na mão deles a prata, eu coloquei na mão deles a fartura, eu coloquei na mão deles o crescimento, mas eu não estou escutando mais aquela adoração de Miriam com um grande exército no meio do deserto dizendo: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Está olhando para Israel e dizendo: eu não sei tudo, mas aquela adoração que vocês tinham lá no meio do deserto, quando eu tirei vocês do Egito, ela desapareceu. Hoje vocês só sabem reclamar e dizer que o que vocês têm não fui eu que dei. Pois eu vou tirar tudo que vocês têm, vou levar vocês novamente para o meio do deserto, e lá no deserto vocês vão ouvir de novo a minha voz. Lá no deserto, olha o que Deus está dizendo: lá no deserto eu falarei de novo ao coração deles. E não apenas falarei ao coração deles, Oséias, mas eles me adorarão como me adoraram junto com Miriam, quando eu os tirei do Egito, dizendo: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Meus irmãos, o que nós vemos nessa passagem bíblica, olha para a gravata, eu estou terminando, é um Deus que sente saudade de duas coisas. Quantas coisas? Eu não estou entendendo. De quantas coisas? Um Deus que sente saudade de duas coisas. Quais é as duas coisas que Deus está sentindo saudade? Primeiro, Deus sente saudade do povo que ouve a sua voz. A primeira saudade de Deus é de um povo que não consegue mais escutar a sua voz. É de um povo que cresceu, se tornou grande, importante, que tem tudo, que tem dinheiro, que tem fazenda, que tem ouro, que tem prata, que tem mantimento, mas que não ouve mais a voz do seu Criador. A primeira coisa que Deus está sentindo saudade é de um povo que não consegue mais escutar a sua voz. Um povo que cresceu, que está possuindo muitas coisas, mas não ouve mais a voz do Senhor. Preste atenção. Aí Deus olha para esse povo e
povo tem ouro, esse povo tem prata, esse povo está rico, esse povo tem de tudo, mas eles não escutam mais a minha voz. Oséias, fala para o Israel que eu vou levar eles de novo para o deserto. Eu vou colocar eles de novo na servidão. Eu de novo os levarei para o meio da servidão. Farei eles voltar à pobreza. Tirarei deles toda a riqueza, para que eles escutem de novo a minha voz. Lá no deserto, na onde não tem nada, no meio da escassez, no meio da tribulação, eu falarei e eles ouvirão a minha voz no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, há momentos na vida de alguém, há momentos na vida nossa, que Deus precisa nos tirar da fartura, que Deus precisa nos tirar da abundância, que Deus precisa arrancar o pão da nossa mesa, que Deus precisa deixar que a nossa água, a nossa energia e a internet seja cortada. Há momentos na nossa vida que Deus precisa deixar a gente passar vergonha, para que a gente volte no deserto e comece novamente a ouvir a voz de Deus. Tem horas que a gente está tão acostumado na abundância, que a gente vê o pão na mesa, vê a fartura na casa, vê a carteira cheia de dinheiro, o cartão de crédito no limite, é o ar-condicionado, é o ventilador, é o tablet na mão, é o computador do lado, a televisão do outro, e o celular de última geração na mão, mas a gente não ouve a voz de Deus, a gente não glorifica, a gente não sente a presença de Deus. Há quantos irmãos entre nós que não dobram os seus joelhos mais e tem a hora de oração e escuta o Espírito Santo falando contigo? Há quantas pessoas que cresceram na vida, no início da sua fé, você tinha comunhão, você tinha contato, você orava, você chorava, você glorificava, você sentia o Espírito Santo, você não tinha vergonha de dar glória a Deus no culto, você não tinha vergonha de levantar a mão na igreja, mas o tempo passou, você se tornou grande, importante, interessado, bonito, está aparecendo o incêndio dentro da casa de Deus, não glorifica, não chora, não derrama lágrima, e Deus está dizendo: será que eu vou ter que levar de novo para o deserto? Eu estou com saudade de falar o teu coração, eu estou com saudade da adoração do deserto, eu estou com saudade do tempo que você, como Miriam, abria a boca no meio do deserto e dizia: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos irmãos, é tempo da igreja, e principalmente aqui em nós, acordarmos para a realidade. Glória a Deus. Ser cristão não é moda, ser crente não é aparato. Nós não podemos nos conformar com a fé fria e vazia, aonde Deus não fala, aonde a gente não adora, aonde a gente não chora. A Bíblia diz que é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos voltar para o verdadeiro altar da adoração, precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Os nossos cultos não podem ser entretenimento, nós não podemos ir na igreja para mostrar um paletó bonito, saltar brilhoso, nós temos que vir aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito a presença gloriosa de Jesus na nossa vida. Deus levantou Oséias e disse: Oséias, diga para o povo que se eles não retornar, que se eles não voltar, que se eles não retornar para a minha presença, se não enxergar o que eu fiz na vida deles, eu vou tirar tudo, vou levar eles de novo para o deserto, vou colocar eles no meio da servidão, mas lá eles vão ouvir a minha voz e vai glorificar o meu nome como era antes. Aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus tem um propósito na nossa vida, que Deus não nos chamou por acaso, nós não estamos aqui pelo fruto do acaso, nós estamos aqui simplesmente por estar. Deus tem algo na nossa vida, Glória a Deus. Deus tem coisas conosco, mas há momentos que Deus tem que nos colocar no deserto para nós entender a vontade de Deus. Tem horas que Deus vai colocar a enfermidade, a gente não chora, a gente não glorifica, a gente não ora. Tem horas que se Deus não colocar a gente no deserto, a gente não vem para a casa de Deus, fica em casa dormindo, não avança lá de terra para cima. Aí Deus fala: vou colocar no deserto de novo, vou levar para o deserto de novo, para que você ouça a minha voz, para que você me adore o meu nome como você adorava antes, para que você me glorifique. E Oséias
conhecer o Deus que nós servimos. Se você pegar o livro do profeta Oséias, é o profeta que mais vai falar sobre conhecer a Deus. No capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se você pegar o capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você pegar o capítulo 6, versículo número 6, ele diz: conhecer a Deus é melhor do que oferecer o holocausto. E se você pegar o capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: eu novamente desposarei a Israel como uma virgem pura e eles conhecerão o Senhor. Sabe o que Oséias está dizendo? A saída para a vida é conhecer o Senhor. A saída para tudo dar certo é buscar conhecer a Deus. A saída para tudo funcionar é buscar conhecer o Deus que nós servimos. E aí Oséias diz: mas para isso acontecer, eu vou ter que tirar tudo que Israel tem. Vou ter que levar eles de novo para o deserto, para que eles possam ouvir a minha voz. E para que possam me adorar como eles adoraram antes. Para que possam me glorificar como eles me glorificaram o dia que eu estive do Egito. Irmãos, o que nós temos aqui é um Deus que está com saudade de falar e de ouvir o Senhor. É um Deus que está com saudade de falar e de ouvir a sua igreja. Irmãos, e Deus vai dizer para Oséias: para que volte novamente tudo a funcionar, eu vou ter que tirar tudo que eles têm e levá-los de novo para o deserto. Irmãos, se coloque de pé, vou te terminar agora. Preste atenção. Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar. Ele tem os seus meios de agir. E há momentos da nossa vida que Deus tem que nos atrair para o deserto. Você sabe o que é atrair? É como quando você pega uma imã, pega 2 pedaços de imã, e você vai puxando um e o outro pedaço vai seguindo. Isso é atração. Quando Deus diz assim: eu os atrairei para o deserto, sabe o que Deus está dizendo? Eu vou puxar eles para dentro do deserto. Só que aí Deus diz assim: ó, e no meio do deserto eu lhes darei o vinho. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? É melhor eles no deserto, tendo o vinho que eu dou, do que eles na abundância longe da minha presença. É melhor eles no deserto, recebendo o vinho que eu tenho para dar para eles, do que eles na abundância sem ouvir a minha voz. E Deus disse que lá no deserto de Jacó, eu farei vir a esperança. Deserto de Jacó é deserto da perturbação, ou o vale da perturbação. Deus está dizendo: no lugar da perturbação, no lugar onde é para eles estar perturbado, presta atenção nisso aqui, no lugar onde é para eles estar perturbado, eu lhes darei esperança. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? No momento mais difícil, onde é para o meu povo ficar perturbado, eu vou derramar para eles a esperança. Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Sabe o que Deus está dizendo? No momento mais difícil, é aí que você vai ver o meu nome ser glorificado no seu povo. Glória a Deus. No deserto, lá no meio do vale de Jacó, onde é o lugar da perturbação, onde é para você estar mais perturbado, é aí que você mais vai ouvir a minha voz e mais vai sentir a minha presença. Sabe o que Deus está dizendo? É no momento mais difícil que você vai ver o quanto eu sou na tua vida. É no momento que você estiver no meio do deserto, aonde parece que tudo está acabado, é aí que você vai me ouvir. Eu falarei ao teu coração e você me adorará, sentirás a minha presença e saberás que eu sou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É no momento mais difícil da nossa vida. Aleluia. Como foi pregado aqui no domingo passado pelo irmão Joab. Glória a É o Deus. momento que o crente mais escuta Deus falar. Glória a Deus. Ali eu sabe que não é bagatela. Glória, glória. Você pode observar na igreja, o crente que mais sofre luta, que mais sofre prova, que mais é perseguido, é o crente que quando chega aqui na frente, ele diz: eu tenho coisas para contar. Deus tem me falado, Deus tem me mostrado, Deus tem me dado, Deus tem sido comigo. Sabe o que é isso? É um vale de acordo, é um vale da perturbação, no meio do deserto. Deus vai te atrair para o deserto, Deus falar ao teu coração, para derramar sobre você o poder do Espírito. E sabe o
você ouvir. Eu quero falar ao teu coração. Chega de ficar na igreja sem ouvir a minha voz. Você vai dizer, tem que conhecer a Deus, tem que prosseguir conhecer. Sabe o que é isso? Deus vai te atrair para o deserto para você conhecer a sua voz. Deus vai te atrair para o deserto para você conhecer a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nós estamos na abundância, nós estamos na tranquilidade, nós estamos vivendo no bem, mas parece que Deus desapareceu. A gente não ora, a gente não busca, a gente não chora. E Deus está dizendo, mas eu tenho que atrair para o deserto, porque no meio do deserto eu lhes darei o vinho, no meio do deserto eu te falarei ao coração, e no meio do deserto você me glorificará.